Direto. Tava numa ansiedade medonha pra vê-lo aqui, né? Deixa aquele vídeo que teve aqui. E a gente tá tendo aqui novamente aqui no Jogada Primeiro Tempo, agora ao vivo. E a gente destaca, Denise, sobre as contratações, falando já do Alvinegro, é que o Vovô, neste momento de janela de transferências, tem foco em atacantes. A equipe trouxe até aqui 7 reforços nesta janela de transferências. E agora o time alvinegro entende que está muito bem resolvido na zaga, no meio campo e também nas laterais. Por isso, o foco é no setor ofensivo, já que não trouxe nenhum atacante até o momento para este ano de 2026. Até agora, o Ceará tem 3 atletas que são remanescentes da temporada passada: o Luca, Pedro Henrique e Fernandinho, e os jogadores da base, que tem ali o Adriano Bispo, Cauã Ziegler, Júlio, Melk, que pode fazer função também no ataque. São jogadores que hoje integram ali o time do Ceará. O Vovô quer ali jogadores que atuam pelos lados do campo, pelas pontas e também como centroavante, já que hoje tem apenas o Luca para essa função. O Vina pode fazer também ali um camisa 9, mas o Vovô entende que precisa ir ao mercado para reforçar principalmente o setor ofensivo, já que até agora trouxe o goleiro Jorge Meurer, os zagueiros Júlio César e Ronald Carvalho, o lateral direito Alex Silva, o lateral esquerdo Fernando, além dos 2 meias atacantes, Juan Alano e Mateuzinho, para este momento da temporada, Denise. Mas, Samuca, e trazendo essa informação aqui que está no Diário do Nordeste, a gente até destaca aí. Breno já falou aqui das laterais. Daniel Faria, seu comentário, porque preocupa, hein, Dani? Preocupa, Denise. Eu acho que principalmente o sistema defensivo. E eu falo isso não com base em um achismo ou com base na análise apenas dos nomes. Mas se teve um setor que a gente percebeu um pouco mais fragilizado do Ceará nesses primeiros jogos da temporada, foi justamente o sistema defensivo. Algumas falhas ali em relação ao goleiro, as laterais a gente viu também alguns problemas. Eu acho que até mesmo os titulares que foram contratados, né? Do lado direito o Alex Silva, do lado esquerdo o Fernando, eles ainda não conseguiram se consolidar de fato, assim como aqueles caras que passam uma segurança defensiva, que ajudam ofensivamente também. Vale lembrar que o Ceará teve uma reformulação geral nesse sistema defensivo, porque a linha de 4 defensores saiu inteira. Saiu o Fabiano Souza, Marcos Vitor, William Machado, Matheus Bahia, então passou por uma reformulação e eu acho que os nomes que foram contratados, Denise, ainda não estão na altura daquilo que se esperava do Ceará, mesmo se tratando de uma Série B. Concordo com o Breno em relação à alternativa do lado esquerdo. Acho que o Eric Melo já comprovou, pelas vezes que ele atuou pelo Ceará e pela campanha mais recente dele, o Ceará emprestou ele à Ferroviária, ele foi rebaixado para a Série C, sendo reserva da Ferroviária. Por que a gente acredita que um jogador desse seria de fato útil ao Ceará? Não consigo enxergar isso. O Rafael Ramos, que é alternativo do lado direito, também tem as suas fragilidades. Na zaga a gente está vendo um Ceará que agora está se reforçando um pouco mais, mas que até aqui teve que usar garotos da base, que estão respondendo à altura, estão respondendo bem, como é o caso do Pedro Gilmar. Mas acho que cabia pelo menos mais uma contratação de um zagueiro mais experiente para chegar e ser aquele líder da defesa ali ao lado do Éder. Eu particularmente acho que esses 2 setores, a zaga e as laterais, deveriam de mais reforços, mais peças para o Ceará para 2026, Denise. Vamos aguardar aí, até porque, Brenão, o técnico Moza pensando... Essa janela ela fecha quando, hein, gente? Dia 2 de março. 2 de março. Essa é a primeira janela, não é isso? Dia 3. Dia 3, Brenão? Dia 3 de março. Dia 3 de março. Aí começa a Série B com o que vai ter, né? Exatamente. Por isso que essa janela de transferências, o Vovô já vai avaliar aí as contratações para a Série B do Campeonato Brasileiro, Denise. O Ceará está disputando no momento o Campeonato Cearense. Em fevereiro começa a Copa do Brasil e no final de março tem o início do Brasileirão Série B para o Vovô. A equipe do Ceará tem ali o técnico Moza à frente e ele já disse que não gosta de ter um elenco muito inchado. O Vovô está sendo muito criterioso nas contratações para ter um elenco ali ao modo dele, jogadores ali para disputar espaço em cada posição. Por isso o Ceará está atacando esse lado de setor ofensivo, que ainda não teve nenhuma contratação para jogar ali como ponta e como centroavante. Vamos aguardar, porque esse sistema defensivo aí do Vozão é um probleminha que vem perdurando, já tem um tempinho aí. Né, eu acho que... Eu tava olhando aqui, Denise, a quantidade, né? Os nomes que o Ceará tem Sim. pra zaga e pro ataque. Quando você olha pra zaga, ele tem de mais experiente o Júlio César, o Éder. E aí você tem que ver também que o Ramon ainda não tá anunciado, mas chegou. Então são 3 jogadores que a gente pode colocar. Por mais que o Ramon também seja um cara jovem, mas é um cara que já tem rodagem em outras equipes também. E o Pedro Gilmar, que eu acho que nesse cearense foi fazendo uma boa competição.
E o Pedro Gilmar me parece ter um potencial, como a gente viu, por exemplo, nos últimos anos, zagueiros que foram oriundos da base conseguirem se firmar. O Marcos Vitor foi um deles. Então eu acredito que o Pedro Gilmar ele vai conseguir se firmar, né? Eu acho que ele tá, por exemplo, à frente do próprio Gabriel Silva, que também chegou a jogar uma partida. O Pedro Gilmar me parece mais pronto para isso. Mas o Ceará poderia sim trazer mais uma peça. A questão é que tem a situação do Luiz Otávio. O Luiz Otávio é um zagueiro experiente, que o Ceará vai renovar o contrato dele. E a grande questão é o tempo que ele não joga, que ele não faz uma partida oficial. Mas a gente sabe que o Luiz Otávio, estando numa condição física boa, pela experiência que ele tem, ele consegue ajudar. Não acho que ele seja um titular hoje, mas ele consegue ajudar. Então, o meu ponto de interrogação é como está o Luiz Otávio. Porque eu acho que ele pode ser aquele peso da balança para vamos trazer mais um nome ou não vamos trazer. Acho que vai depender da condição do Luiz Otávio. Quando a gente vai pro ataque, aí no ataque você tem de mais experiente o Fernandinho, o Luca, o Mateuzinho e o Pedro Henrique. São 4 peças. Só que depende do estilo que o Moza for jogar. Se ele joga com 2 pontas, 4 peças é pouco. Porque só aí você vai precisar de mais 2 trocas para as pontas. Então, assim, você já precisaria de mais. O Juan Alano, o Ceará coloca como atacante, mas eu acho que ele vai ser muito mais utilizado como meia. Sim. Então eu nem conto o Juan Alano como ataque aqui. E aí os demais são jogadores mais jovens da base, como o Júlio, por exemplo, que está agregado. No site do clube eles colocam também o Adriano Bispo. Mas aí é uma outra coisa. São jogadores que precisam ir ganhando minutagem aos poucos. Então por isso que eu acho que ele precisa de mais jogador para ponta. E eu acho que também valia trazer mais um centroavante. Por mais que você possa vir a fazer um falso 9, que o Pedro Henrique possa jogar também por ali, mas não é mais a dele. O Pedro Henrique, ele é muito mais utilizado pelo lado. Eu acho que vale a pena trazer mais um centroavante. Só com o Luca, eu acho sinceramente pouco, especialmente para a Série B, quando ela começar em março. Tá aí. Aí a quantidade de goleiros que nós temos não, o Ceará tem aí, quantidade de zagueiros, quem tá no rádio, ó, goleiros 1, 2, 3, 4, zagueiros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, laterais 1, 2, 3, 4, 5, 6. O torcedor até comentou aqui, Gata Show, não vamos falar de quantidade, vamos falar de qualidade. É isso mesmo aí. E o que é que o torcedor participa aqui com a gente? Bora saber o que o torcedor tá achando aqui, gente? 11 horas, 26 minutinhos. Você tá achando, torcedor do Ceará? Vamos começar primeiro com a galera do Vozão. Que a quantidade de jogadores, mostramos aí, né? A defesa, principalmente a defesa, que a gente